Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Lina Zaira, taróloga ocultista, e estou aqui apresentando um vídeo para falar de reencarnação, de vidas passadas, dentro da minha visão ocultista, das minhas experiências. Eu vou falar dos meus relatos. Olá pessoal, bom, vamos direto ao assunto então, falando sobre vidas passadas, reencarnação. E nós temos evidentemente aí muita curiosidade em relação às nossas vivências passadas. Nós ficamos imaginando tudo aquilo que poderíamos ter sido em outras vidas. Através das minhas experiências, eu pude notar que nós estamos aqui com o objetivo de passarmos por diferentes experiências, muitas vezes reencarnando, às vezes como homem, às vezes como mulher, em diferentes países, diferentes culturas, para que a gente possa agregar ao nosso espírito um crescimento evolutivo, aprendendo, errando e acertando, e passando por diversas situações. E eu pude perceber isso através das coisas que me vêm nas minhas experiências, nos desdobramentos astrais que eu faço e nas conversas que eu consigo captar e lembrar através da minha mentora. E muitas vezes eu recebo recados, né, lembranças de coisas que ela me falou em intervalos de vidas, entre as vidas, que os especialistas holísticos chamam de intervida, que é o espaço que nós passamos entre uma vida, entre uma reencarnação e outra. Bom, existe sim, gente, algo muito oculto, né? Quando estamos reencarnados, nós não nos lembramos das nossas vivências passadas. E isso é realmente um véu que ele é imposto pela espiritualidade com um objetivo. O objetivo disso segundo, por exemplo, a doutrina espírita, é o de não atrapalhar a experiência que estamos passando no momento. Quando os espiritualistas eles dizem que o que acontece na Terra, a vida que temos, tudo que está ao nosso redor não passa de uma ilusão, os espiritualistas eles estão querendo dizer que tudo o que existe aqui, os papéis sociais, a profissão que estamos lidando, são coisas passageiras, são coisas assim que servem somente para aquele momento que nós estamos passando por aquilo, para que a gente aprenda e para que a gente avance. Então, a pessoa, quando ela é muito arraigada na sua persona, que é a sua personalidade, quando ela é muito apegada à sua aparência, que a aparência nada mais é que o corpo que nós recebemos para reencarnar e que nós usamos como uma ferramenta para que a gente possa trabalhar e avançar nessa vida, essa pessoa é chamada de uma pessoa egóica, né? Porque, na verdade, ela está se identificando muito com uma experiência que é passageira e que serve para ela para ser um aprendizado. Então, quem se apega muito na sua arrogância por conta da sua posição social, essa pessoa está sendo uma pessoa que tem o ego à frente da sua espiritualidade, da consciência de que nós vamos passar por diversos tipos de posicionamento social. Então não adianta um homem ele ser muito machista, ele vai ser machista, depois na próxima vida ele vai reencarnar como mulher, para que ele possa aprender o que ele fez outras pessoas sofrer. E isso, eu estou dizendo assim, em todos os sentidos. A mulher vai reencarnar como homem um dia. A gente passa por essas experiências, eu estou dizendo isso também por conta das minhas próprias experiências e lembranças que eu tenho em relação às minhas vidas passadas. Bom, diversas doutrinas, elas falam, né, dos corpos espirituais, e que essas lembranças estariam registradas em outros corpos espirituais, que não é esse, obviamente, que as experiências
acácticas, né, não estão registradas no nosso cérebro físico, nem no nosso corpo físico, de forma alguma. Porque aqui nesse corpo físico, a única coisa que tem de registro é o que algumas coisas que começaram a acontecer a partir do momento que nós passamos a nos conscientizar como pessoas, como indivíduos nesta vida. Nós temos corpos físicos extremamente densos, extremamente pesados, então é muito difícil ter acesso às experiências passadas que nós tivemos, né? A nossa anatomia espiritual possui muitos corpos, segundo essas doutrinas, e essas experiências estariam registradas no que os ocultistas denominam como corpo causal. É um dos nomes também, tá? Porque temos diversos corpos espirituais e cada doutrina também coloca um nome diferente para aquilo que é uma mesma coisa. Mas isso, como eu falei, é anatomia espiritual. E para falar das coisas e das experiências de uma forma mais prática, tá? Eu fiz aqui uma anotação para não me perder muito no assunto, de uma forma mais prática. Eu vou contar algumas das minhas experiências de situações que eu passei, que eu pude vivenciar, lembrar fragmentos, eu digo fragmentos porque as coisas não vêm assim, pelo menos para mim, tá? Vou contar das minhas experiências, não vem de uma forma total, né? Eu acredito muito que esse espaço que nós estamos aqui vivenciando esse aprendizado, ele existe algo muito oculto, algo que nós não lembramos, a maior parte das coisas nós não nos lembramos e não devemos nos lembrar, porque isso é uma lei que existe na espiritualidade para o atual estágio em que nos encontramos, né? Acredito que eu e também a maioria das pessoas que estudam ocultismo e espiritualidade, nós acreditamos que conforme nós vamos avançando, as informações da espiritualidade, elas vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Digamos assim. E não adianta a gente ter curiosidade em relação a vidas passadas por mera curiosidade de saber quem você foi, se você foi uma pessoa interessante, se você nasceu em algum país interessante, numa posição social interessante, porque a maioria de nós estamos aqui para passar por todas as situações, mais ou menos por aí, tá? Bom, eu vou falar um pouco das minhas experiências em relação a vidas passadas. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em duas partes. Bom, eu vou começar com a minha infância, né? Na minha infância, gente, assim, quando eu me recordo de ter pouquíssima idade, 2, 3, 4 anos, e às vezes eu confundia, aparecia na minha mente que eu era um menino de um aspecto loiro, de olhos claros, e eu não entendia muito bem por que aquilo acontecia. Eu ficava bem confusa, porque você imagina o que é uma informação dessa em uma cabeça de uma criança de 3 anos que não entende nada da vida, que está aí num corpo super novo, num corpo que não tem registro, né? Eu falo, o cérebro não tem registro de nada. Com o tempo, a criança ela vai absorvendo as informações que vão sendo passadas para ela e depois ela vai absorver mais informações a partir daquilo que ela procurar se informar e estudar. Então, eu tinha essas lembranças que eu considerava estranhas. E isso depois com o passar dos anos, depois na vida adulta, teve explicação para isso. E, bom, a explicação que teve para isso, gente, é que quando eu já era adulta, as peças foram se encaixando em relação a essa experiência que eu tive. Por isso eu vou colocar essa experiência da lembrança de ser um menino loiro dentro desse quebra-cabeça aqui. Quando eu já era adulta, com 20 e poucos anos já, eu recebi uma mensagem, assim, eu estava dormindo e alguém gritou no meu ouvido, bolcheviques, bolcheviques. E me veio a imagem da época da Revolução Russa, de um homem com aquele chapéu esquisito, com
aquelas abas peludas, e apareceu uma bandeira de um dos países que participava daquele momento histórico na Rússia, que hoje em dia é a Rússia. Então, aí eu fui pesquisar na internet e descobri isso, mas não vi relação nenhuma com o garoto loiro de olhos azuis, tá, gente? A relação que eu fui perceber com esse garoto loiro de olhos azuis é porque alguns sonhos que eu tive depois disso, eu me via dentro de um rapaz, e esse rapaz era louro, de olhos claros, e ele estava fugindo de uma perseguição de homens que vestiam branco, eram homens do exército branco daquela época. E ele fugia desse pessoal aí, mas ele foi capturado, porque era eu, falo que é ele porque eu não me identifico muito no sexo masculino, pelo menos nessa vida, né? Mas na outra eu sei que eu me identificava. Então, é um pouco estranho. Mexer com essas coisas de vida passada dá um pouco de confusão, sim. E, inclusive, eu vou explicar numa próxima experiência que eu tive. Algo de confusão que isso pode causar. Então, não é muito simples mexer com vidas passadas. A gente tem que estar muito preparado espiritualmente também, tá? Tem que ter uma cabeça boa e aceitar muito bem as coisas, que senão você pode não aceitar, dar uma piradinha também. Então, e eu me vi, eu tava no corpo desse rapaz loiro, inclusive consegui lembrar o nome que eu tive nessa outra vida passada. E eu acredito que essas lembranças da época que eu fui esse homem, esse rapaz, é justamente porque é uma vida mais ou menos recente. Eu acredito que pode ser a última vida que eu tive antes dessa, tá? Então, por isso que quando eu era criança, até uns 5 anos de idade mais ou menos, eu me via como um menino, e isso me deixava bastante confusa, tá, gente? Me deixava bastante confusa mesmo. Inclusive, vou falar uma coisa assim, em relação às pessoas que não se sentem muito bem no sexo, né? Que não é o meu caso, mas que é o caso de muita gente. Eu acredito que essas pessoas que são transexuais, não digo nem homossexuais, mas que não conseguem aceitar a identidade sexual que elas possuem nessa vivência, eu acredito que seja talvez por conta de, uma reencarnação em que a pessoa não pode se preparar muito, talvez, para aceitar um novo sexo. Então, um curto espaço de tempo. É a minha opinião, eu não sou detentora dessa verdade, tá? É só uma opinião, eu estou opinando sobre isso. E que eu acho uma bobagem aquelas pessoas que querem, que se incomodam, não se adaptam ao novo sexo e querem trocar de sexo, e sempre tem alguém nas redes sociais que faz aquele comentário: ah, mas nasceu mulher, sempre vai ser mulher, Deus fez assim, e para o homem também. Mas, gente, o que é um corpo perto da eternidade? A gente está aqui numa matéria, nós não somos essa matéria, e lembrar de vidas passadas deixa você muito consciente disso, tá? Por quê? Porque, assim, nós somos aquilo que nós pensamos que nós somos. Realmente, eu tenho uma lembrança de... Tem uma pessoa que é do meu convívio social, essa pessoa é homossexual. E na cabeça dela, ela meio que não sabe, ela ainda não percebeu que ela se identifica como homem, mas ela é mulher no corpo biológico. Ela procura por todos os meios, eu percebo, aceitar essa realidade. Mas quando ela está em desdobramento astral, vem como homem falar comigo. Tanto é que eu não consegui reconhecer a pessoa num primeiro momento, porque eu enxerguei um homem, mas quando começou a conversar comigo em projeção astral, pela energia e pelo que foi falado para mim, eu notei que era aquela pessoa do sexo feminino, homossexual do meu convívio, que estava falando comigo. Mas foi uma única vez que eu vi essa pessoa se apresentar em corpo astral masculino. Na maioria das vezes eu vejo como ela está agora, porque está já adaptada a essa situação que ela está vivenciando, tá, gente? Mas nós, em diversos momentos, em sonhos, em desdobramentos, podemos não nos lembrar, mas a gente às vezes sai com o mesmo perispírito, com o corpo físico que nós tínhamos em vidas passadas. Isso acontece muito. Não é apenas uma retrocognição que nós estamos tendo. Às vezes nós saímos mesmo com o corpo físico de uma vida passada, tendo uma experiência presente no astral, tá?
Isso é um assunto, assim, muito interessante e que dá para falar longamente sobre isso. Talvez se vocês me pedirem, se vocês pedirem, eu faço vídeos falando sobre isso mais especificamente. Bom, e falando dessa experiência, então, eu pude perceber, perceber que eu fui esse rapaz, sei o nome que eu tive nessa vida passada, porque eu saindo em corpo astral com o corpo dele, eu falei o nome que eu tive, e não foi apenas uma vez que eu falei esse nome em desdobramento astral, teve outras situações envolvendo uma outra experiência que eu tive em relação a lembranças de vida passada. Eu nunca fiz regressão, eu tenho curiosidade de fazer. Eu confesso que eu já tentei me lembrar de vidas passadas, me auto-induzindo, fazendo uma auto-hipnose. Eu não sei se funcionou, porque eu tenho a tendência a achar, a pensar que pode ser coisa da minha imaginação. Então, eu prefiro que essas experiências, no meu caso, eu prefiro que elas surjam de forma mais espontânea. E acontecem muitas experiências espontâneas comigo, já aconteceram. E uma delas foi muito interessante, foi quando eu morava num outro lugar, em um apartamento, e eu era adolescente na época, então, o que eu estava fazendo? Às vezes eu tinha insônia, eu tinha muita insônia, eu também tive muito problema na minha vida, gente, de obsessão espiritual. Vou contar rapidamente o caso de obsessão espiritual que envolveu também uma lembrança de vida passada para mim. E no quarto, o dia tinha amanhecido, eu não tinha dormido e eu estava arrumando as roupas do meu guarda-roupa. De repente eu comecei a ter uma visão, algo que na época eu não entendia absolutamente nada, porque eu era adolescente, então eu não entendia muita coisa sobre a minha própria sensitividade. Eu fui estudando aos poucos para poder entender alguma coisa, né? Não entendo tudo também ainda não. E eu me vi num outro quarto, numa outra época, uma outra pessoa eu estava deitada numa cama e eu olhava para uma janela, via a rua de paralelepípedo, do outro lado eu vi que tinha um padre sentado numa cadeira, todo de preto, segurando o terço, e eu acredito que ele estava esperando a extrema unção. Eu acho que eu estava naquele momento ali praticamente agonizando, ou estava para morrer, alguma coisa assim. Porque eu lembro que eu não gostava do padre, a sensação que eu tive, eu não gosto desse homem, e eu fiquei olhando para a janela. E sabe qual foi a sensação que eu tive diante daquele devaneio, aquela visão? A sensação que eu tive foi de que o quarto que eu tava, né, é uma coisa bem psicótica, né, gente? O quarto que eu tava, o atual, não era meu quarto verdadeiro. Mas isso, com os minutos, né, que foram se passando, essa sensação foi se diluindo, foi passando, e eu logo voltei para minha realidade naquela atualidade ali, tá? Agora, uma terceira experiência que eu tive com vida passada também, gente, e que foi muito marcante, aliás, que também é um assunto que pode se desdobrar aí porque envolve obsessão, e obsessão é uma coisa muito séria, muito importante a obsessão, né? É algo que deveria ser mais discutido, porque é algo que leva as pessoas à loucura, à doença, ao suicídio, etc, 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 tá? Bom, nessa época, faz alguns anos, não muitos, eu não era uma pessoa dedicada à espiritualidade, mas eu sempre tive a sensitividade, a mediunidade de uma forma desequilibrada, mas eu não era nada dedicada à espiritualidade e eu sofria obsessão muito forte. E em um dos dias que eu estava muito, muito, muito mal por conta disso, eu pedi para a espiritualidade que eu queria saber porque que aquele ser ficava me obsediando, porque que aquele ser me fazia muito mal, porque ele não ia embora, o que eu tinha feito para ele. E eu tive a resposta, de repente, assim, o que a gente pede, a gente recebe, realmente. Eu tive a resposta, eu não sei se foi o obsessor que me fez lembrar para incutir uma sensação de culpa ou se foi a espiritualidade realmente para me esclarecer. Mas acredito que foi muito importante que eu tenha recebido essa informação. E eu voltei para uma época, ano de 1200 e bolinha, e na época que eu tive essa revelação, eu não soube que era essa época. Mas depois pesquisando eu fui descobrir sozinha, por conta também de quebra-cabeça que eu fui juntando, informação que eu fui juntando, e por conta de coisas dos templários que eu fui estudando, e descobri também
é que tive um envolvimento na época com o rei Filipe o Belo, porque ele, o rei Filipe o Belo, mandou exterminar os templários naquela época e eu estava reencarnada na Europa. E eu me vi com aquela roupa medieval, como uma mulher ruiva e cometendo algumas coisas que é melhor eu não contar, assim, eu acredito que as pessoas ficam curiosas, mas são coisas que a gente não se orgulha de ter feito nas vidas passadas. Porque nós fizemos, com certeza, todos nós, coisas de que nós não nos orgulhamos no momento, no nosso presente, né? Nós somos de tudo, estupradores, assassinos, ladrões e a escória, algum tipo de escória com certeza nós já fomos. E eu fiz algumas coisas que eu não me orgulho, mas que eu fiz, eu não sou mais aquela pessoa. E aquele espírito, ele passou a me perseguir por conta e eu tive a lembrança, vi toda aquela cena que remete a alguma coisa renascentista, medieval, bem da época. E nessa lembrança também, os personagens, que era eu e mais o personagem dele, que era o principal, e outros, falavam uma outra língua, que é francês, que inclusive eu falo, porque eu dava aula de francês, isso com certeza acho que facilitou também na hora de eu ter essa rememoração. E depois disso, esse obsessor, né, depois que eu tive essa lembrança, ele continuou na minha vida até o momento que ele decidiu tomar um outro rumo, e eu tive a notícia, né, através da minha mentora, de que ele se afastou, mas de que, por conta dessa vivência, e nessa época dos Cavaleiros Templários, ele me perseguiu, assim, desde a minha última vida, né, que talvez ele tenha me encontrado, talvez essa vida aí que eu fui um rapaz na Rússia, na época da Revolução Russa, até essa vida, né? Até poucos anos atrás nessa vida. Bom, dito isso, né? Falei sobre um pouco sobre essas minhas experiências com vidas passadas e vou falar também sobre a questão da sensitividade, porque muitas vezes, né? A gente tem muita curiosidade de saber o que a gente foi em outra vida. A gente precisa ter muito cuidado com isso também, perguntar para uma pessoa que é sensitiva, porque existe a possibilidade de um sensitivo ver o que uma pessoa foi em outra vida? Gente, existe sim, né? Existem muitos sensitivos, médiums, que conseguem captar vida passada de alguém, mas eu vou dizer que isso não é algo exato, ou seja, nem todos os sensitivos vão conseguir captar alguma vida passada de todo mundo. Porque eu acredito assim, que para conseguir enxergar alguma coisa em uma determinada pessoa, é preciso haver algum tipo de sintonia, talvez, sabe? Não sei se sintonia, mas abertura, eu diria. Porque assim, nem toda pessoa vai se dar bem energeticamente com todo sensitivo. Por exemplo, eu tenho sensitividade, mas não é de todo mundo que eu consigo sentir alguma coisa, ou que eu consigo ver alguma coisa. Às vezes tem gente que quer que eu veja alguma coisa e simplesmente eu sinto um bloqueio enorme, não consigo sentir a energia daquela pessoa de forma alguma. Isso pode acontecer, e o contrário também pode acontecer, de um sensitivo conseguir enxergar muito daquela pessoa, conseguir ver muita coisa. Bom, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez, em relação a eu ter tido abertura de uma pessoa. A pessoa não me deu permissão nenhuma porque era um bebê. E eu conheci um rapaz, né? Um dia, e conversamos, e tudo, até aí tudo bem. Depois eu não o vi mais, eu consegui encontrar o contato dele numa rede social. Eu entrei na rede social dele e comecei a ver as fotos dele, porque a gente é curioso, a gente vê mesmo, né? E sem querer ser hipócrita, eu tava lá vendo as fotos desse rapaz e eu vi que ele tinha um bebê. Eu vi uma foto de um bebezinho, que era filho dele. E, assim, num primeiro momento, eu vi aquela foto, eu não vi nada de diferente naquele bebê. Mas eu tive uma sensação muito estranha de antipatia por aquela criança,
coisa que eu não consegui explicar. Eu falei, não sei, sei lá, se hoje eu tô meio de mau humor, né? Porque afinal de contas é só um bebê. É que a gente esquece que bebê, criança, tem um passado espiritual nas costas imenso. E eu tive essa antipatia, então eu falei assim, mas eu fiquei intrigada, sabe? Eu tive antipatia, mas eu fiquei intrigada. Comecei a, como o pessoal fala, fuçar mais as fotos. E fuçando mais as fotos, gente, eu percebi que aquele bebê, ele tinha alguns defeitinhos congênitos, né? Eu vi que ele... Bom, eu não vou descrever aqui como eram aqueles defeitinhos congênitos do bebezinho, né? Isso pode deixar algumas pessoas sensibilizadas, talvez. Então, eu percebi que ele tinha esses defeitinhos congênitos. E naquele mesmo instante, falei, nossa, por que será, né? Por que será que ele nasceu desse jeito, né? A gente sempre pensa. Começou a vir umas imagens, começou a aparecer umas imagens assim na minha cabeça, uma cena. Aí eu comecei a ver essa cena, eu vi que ele tinha sido um homem e que a vida dele não, né, era mais ou menos recente por conta da paisagem que se fez na minha frente, objetos e coisas assim, roupas, eram mais ou menos contemporâneas. Então eu pude perceber que não tinha aquela reencarnação que eu tava vendo ali daquele nenê, era recente, assim, tipo, algo de 20 anos atrás, no máximo. E eu vi que ele tinha, na minha visão, tá? Ele tinha matado, ele matou a esposa, uma mulher, não sei se era esposa, mas eu acredito que sim, 2 filhos dele, e depois ele se matou. Na minha visão, ele colocou a arma aqui assim, ou abriu a boca, acho que ele abriu a boca, colocou a arma assim e atirou. E tanto é que um dos defeitos dele, gente, é que aqui a garganta dele é toda colada, ele não pode deglutir, ele não pode se alimentar, ele se alimenta por uma sonda, deu pra ver isso na foto dele, tá? E é algo bem triste, né? Mas esse espírito, gente, não vamos pensar tudo pelo lado da tristeza, né? Vamos ser, assim, mais otimista. O que ele tá passando serve para consertar aquele erro dele. Porque se ele desestruturou aquela parte espiritual dele, essa encarnação ele tá se curando daquilo, para que o espírito dele fique bem do outro lado, né? Bom, então é isso, gente. Olha, em relação a sensitivas poderem saber o que você foi em outra vida, é bom ter um pouco de cautela em relação a isso, porque normalmente a sensitiva ela vai voltar para uma vida sua que talvez você não queira saber, que você não queira lembrar. Ela pode voltar para uma vida mais trágica, para uma situação em que você não foi muito feliz nas suas escolhas. E será que você está preparado para isso? Tá? E também bom, gostaria de dizer que as informações, muitas das informações que nós recebemos da espiritualidade, elas são justamente informações de cura. Então é muito difícil, assim, gente, eu juro, eu gostaria muito de me lembrar de situações de felicidade, de extrema felicidade. Quando eu conheci um amigo espiritual meu, eu gostaria de lembrar das conversas que tivemos nos bosques da vida, mas o que vem normalmente são essas lembranças para ajuste, para cura. E isso é bom, mas a gente tem que ter uma cabeça legal também para absorver tudo isso. E nós estamos num plano bem denso e por isso que as coisas não são tão fáceis assim. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também que curtam